bom dia, Observatório Feminino no ar neste domingo, comigo, Aline Neves, e ao meu lado a minha amiga Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que nos acompanha em casa, nas redes sociais e no radinho da Itatiaia. Gente, um dado que nos chamou atenção esta semana: as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte de mulheres no Brasil e no mundo, superando inclusive o câncer. Logo nós, mulheres, que cuidamos, acompanhamos, auxiliamos os companheiros, os nossos pais, os nossos filhos nas consultas médicas, parece que a gente está sem tempo de cuidar da gente. Além disso, existe uma série de fatores que também têm que ser levados em conta, né? O sedentarismo, a obesidade, a pressão alta, o tabagismo. Então, para a gente falar deste assunto, quem está aqui no programa de hoje é a doutora Maribene Bahia, que é cardiologista, diretora do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Mineira de Cardiologia. Doutora, muito obrigada pela presença, bem-vinda aqui ao Observatório, viu? Bom dia a todos, bom dia Amanda e bom dia, doutora. Aline. Foi um prazer para mim estar aqui falando sobre esse assunto, né, tão importante que tem acometido tantas mulheres e que tem ficado tão escondido. Porque quando a gente fala do câncer de mama, por exemplo, nós temos o Outubro Rosa, que chama muita atenção para esse contexto, né, da prevenção, do cuidado da mulher com a mama, com câncer, etc. Mas quando se fala em doenças cardiovasculares, fica um pouco subjugada. Então ninguém dá muita importância, não sabe falar muito sobre, acha que mulher não tem esse tipo de doença. E nós vamos levando a vida assim, cada dia aumentando mais o número de mortes feminino por doenças cardiovasculares. Pois é, esse dado chamou muita atenção, como a senhora falou. A gente, né, que é mulher, tem aquela preocupação, todo ano eu tenho que fazer o meu exame preventivo, o meu exame Papa Nicolau, o meu exame ginecológico, fazer mamografia, mas e o coração, né, ele fica escondido, né, a mulher não morre somente de câncer de mama, só com um problema ginecológico, e tem toda essa história de cuidar também, que eu falei aqui no início, né. Eu aposto que se você tem um companheiro aí que não gosta muito de ir ao médico, é você que marca as consultas dele. Eu aposto que é assim, porque foi assim, né? A minha mãe marcava todas as consultas para o meu pai, até um dia que ela ficou 5 anos sem ir ao ginecologista e descobriu um câncer de mama. Mas falando especificamente, doutora, da cardiologia, por que as mulheres vão tão pouco, né, ao cardiologista? O que está faltando para elas entenderem que tem que olhar mesmo a pressão, fazer os exames necessários para o coração? Eu acredito que durante muito tempo existe ainda esse mito de que a mulher não morre de infarto, que a mulher não tem ataques cardíacos. Então, por muito tempo esse mito existe e as mulheres levam isso a sério. Tanto que as mulheres, elas deixaram de se cuidar, de pensar um pouco no coração delas, né? Fica muito com essa questão da parte do câncer de mama, dos outros tipos de cânceres, e procura o primeiro médico da mulher, o ginecologista. Então o ginecologista, ela traça uma trajetória ali longa, cuidando dessa parte, né, feminina, ginecológica, mas não pensa, será que está na hora de fazer um check-up cardiovascular? Será que está na hora de avaliar a pressão arterial? E vai deixando. E hoje a mulher assumiu um papel na sociedade que é um papel muito parecido com o do homem, né? A mulher, ela ganhou essa parte do empreendedorismo, de se posicionar na sociedade como uma mulher produtiva. E nesse papel, a mulher não perdeu os outros papéis, né? Que é a mulher que gerencia o lar, a mulher que gerencia as crianças, a mulher que gerencia o marido, como você acabou de falar, né? Essa mulher faz a marcação da consulta para o marido, ela cuida do marido, ela gerencia todas essas pessoas que estão ali, e não tem tempo para gerenciar ela mesma. E aí vem junto com isso o tempo, para ela administrar esse tempo. Então essas mulheres acabaram ficando subjugadas, subcuidadas, e elas não fazem atividade física, acabou ganhando mais peso. A gente tem uma quantidade de mulheres hoje mais obesas, né? Elas passaram a usufruir mais do tabaco, você hoje vê mais mulheres também utilizando cigarro, fumando. Então ela foi ganhando ao longo do tempo fatores de risco que levam à doença cardiovascular. E esses fatores de risco, quando eles se unem, é o problema.
E nesse meio tempo, essas mulheres, né, elas não se preocuparam em cuidar. Então, elas não fazem um check-up anual, elas não procuram saber como que está o valor da pressão arterial, se esse peso, né, tá adequado, se ela tá com MC que protege ela, né, que não é um peso alterado, ou mesmo quando tem, ela não busca, talvez por falta de tempo, mudar esse cenário. Doutora, vamos às confissões. O último cardiograma que eu fiz, eu acredito que inclusive tenha sido o único, eu fiz quando eu tinha 20 anos. Isso tem simplesmente 17 anos. E foi por causa de um risco cirúrgico que eu precisei fazer. Depois não fiz mais. E aí, gente, de verdade, em julho agora, tenho marcada uma consulta com cardiologista. E isso porque, né, hoje eu faço exercício físico constante, né, eu faço jiu-jitsu, é uma luta, então assim, a gente vê que o coração acelera. Eu comecei a ficar com medo, até porque as notícias que a gente vê de pessoas, né, 20 e poucos anos aí, na academia, tendo infarto. O que eu queria saber, entender, existe uma idade para a gente começar a fazer este controle? Jovens também, né, a gente vê pessoas de 20 anos simplesmente tendo um infarto. Fulano era saudável, mas aí morre numa esteira. Então assim, como que, né, hoje que a gente, essa correria da vida que a gente tem, mas também o exercício físico, que acredito que quase todo mundo, assim, né, faça de uma forma, né, faça. Enfim, em muitos casos acaba levando um risco também, né, se morrer numa academia, uma pessoa aparentemente saudável. Então eu queria entender isso, assim, existe um período, como que as mulheres que estão em casa, né, que estão nos acompanhando, que nunca tenham feito um eletro, que não tem cardiologista marcado, esse acompanhamento deve ser de quanto em quanto tempo? Olha, o ideal mesmo para um indivíduo, né, uma mulher que não tem nenhum tipo de doença e nada, isso vai depender muito do contexto de cada uma, tá? Mas assim, é ideal que anualmente, pelo menos, essas mulheres vá a uma consulta cardiológica, possa fazer alguns exames. Geralmente a gente colhe a história desse paciente, dessa mulher, vê os fatores de risco que ela tem para identificar que direção nós vamos tomar com os exames. Não é que ela vai chegar e vai fazer tudo de uma vez, mas pelo menos um eletrocardiograma, verificar a pressão, fazer os exames laboratoriais, né, bioquímicos, para identificar se tem um colesterol alterado, se tem uma glicose alterada, né, avaliar se essa mulher tem uma pré-diabetes, né, e aí, se ela vai nesse contexto de uma consulta, é identificado nessa consulta que ela está saudável, que não tem nada acontecendo naquele momento, ela pode estar retornando anualmente para estar verificando, né? Agora, se é um paciente que tem fatores de risco, né? Uma mulher que tenha fatores de risco, que a gente identifica que tem algo acontecendo, ou faz exames e tem alterações, nós vamos seguir de acordo com o que for feito de diagnóstico naquele momento, ou avaliação. Porque existem alguns fatores de risco, por exemplo, que são emergentes e que não se fala muito, né? Uma mulher que engravidou e teve pré-eclâmpsia é uma mulher que no futuro ela vai ter mais predisposição de ter um evento cardiovascular, de ser hipertensa, de ter um infarto, de ter um AVC. Ou uma mulher que teve diabetes gestacional, tem uma porcentagem ali no futuro que vai predispor a ela a desenvolver a diabetes mellitus. Então, nós vamos identificar esses fatores de riscos emergentes nesse bate-papo durante a consulta, sabe? Uma mulher que tem depressão, que tem uma doença mental, também favorece mais a desenvolver a doença cardiovascular e vice-versa. Quem tem a doença cardiovascular e tem uma doença mental, por exemplo, a mulher, uma depressão, uma ansiedade, ela também acaba evoluindo com desfechos mais negativos para a doença cardiovascular. Então, é ideal que anualmente, a partir principalmente dos 20 anos, quando começa, né, uma vida mais madura, você vá anualmente, faça as consultas e nessas consultas anuais vai ser identificado a temporalidade, de quanto em quanto tempo voltar, os exames que precisam ser feitos, mas pelo menos um eletro tem que ser feito, né? Porque a nossa amiga Amanda aqui, ela ficou 17 anos, Amanda? Estou, né? Há 17 anos. Então, ela hoje está com 37 e ela não foi mais a uma consulta. E ela só está indo agora, por quê? Porque ela identificou durante o esforço físico que ela estava tendo algum problema e ela está com medo de morrer, ter algo súbito, tô muito nova né? pra isso. Porque a gente então começa... É tipo isso, doutora.
Mas aqui, a Aline já fez alguma vez? Pois é, gente, eu tô pior que a Amanda, porque eu nunca fiz, doutora. Nunca. E a Aline tá com quantos anos? 46. Olha só, ela tá em dívida faz muito tempo. A última vez que você verificou a sua pressão tem quanto tempo? Ah, não, isso foi agora há 2 meses. E você me falou que a sua mãe tem alguma história de doença cardíaca? A minha mãe tem. Minha mãe usa marca-passo. Colocou o marca-passo. E tem mais algum outro problema relacionado ao coração? E pressão alta. E a Aline tá com 46. Pois é. Eu estou adorando que a gente tá tendo uma consulta aqui agora, nesse momento. Na um puxão de orelha também, Amanda. Eu sempre aproveito para puxar a orelha, porque eu acho que nós mulheres, eu me incluo, porque eu tenho um ritmo de vida também bem agitado, com 2 filhos, médico e tal. E aí, às vezes, eu percebo que eu também tô deixando para trás alguma coisa relacionada à minha saúde cardiovascular. E sou uma mulher que tive pré-eclâmpsia, fiquei hipertensa, então eu não posso vacilar. Eu sou aquele tipo de mulher que não tem o direito de vacilar. Porque a minha expectativa, o meu risco é muito maior do que uma mulher que não teve nada disso. Mas pode ter também, costuma ser silenciosa essa doença? Na verdade, as doenças cardiovasculares, né, a maioria delas, elas são silenciosas, né? Porque até chegar num infarto, por exemplo, existia uma temporalidade aí para que isso acontecesse, para que a doença avançasse. A hipertensão, por exemplo, que é considerada também uma doença cardiovascular, a gente não tem sintomas. Então, o paciente é hipertenso por uma longa data, talvez um dia tá passando numa praça, tá tendo uma campanha, verifica a pressão e descobre que é hipertenso, né? Então, nesse momento, quanto tempo essa pessoa, essa mulher, esse indivíduo ficou hipertenso sem saber? Então, o colesterol, a doença do colesterol, que é uma doença silenciosa também, e os níveis de colesterol vão impactar, né, no futuro, inclusive numa doença cardiovascular como o infarto. É silencioso. Então, o que não é sentido não é cuidado. Por exemplo, a Amanda acabou de falar, ela só marcou o cardiologista porque ela teve um mal-estar, uma palpitação durante o esforço. Falou, não, agora eu vou. Mas quanto tempo ela levou para tomar essa decisão? 17 anos. E as doenças cardiovasculares, elas são evitáveis. Elas necessitam de condutas para que elas não aconteçam. E todas estão relacionadas à mudança de estilo de vida. Ô, doutora Maribene, e lá no seu consultório, nos seus atendimentos, o que a senhora acompanha, assim? Que tipo de mulher mais procura? A idade dessa mulher? E a mulher só procura o cardiologista depois que ela percebe algum problema? Ou ela, né, assim, enquanto não percebe, eu não vou... Mas quando ela percebe, aí ela vai, aí ela se preocupa. Eu queria que a senhora traçasse um perfil, assim, de idade, ela trabalha fora, ela trabalha em casa, ela tem filhos. Qual que é o perfil da mulher que mais procura um cardiologista hoje? Na verdade, o perfil das mulheres um pouco mais velhas, elas procuram espontaneamente. Eu acho que por causa da idade e talvez porque já tenha tido o diagnóstico de alguma doença como hipertensão, e aí acaba indo ou no clínico, e o clínico fala, olha, você precisa agendar essa consulta, e ela acaba indo, né, para a consulta. Ou espontaneamente mesmo, ela procura, porque as mulheres mais velhas, elas tendem a procurar mais o cardiologista. As mais jovens, elas só vão realmente se elas forem direcionadas. Se acontecer algo que direcione ela aí, ou tá com sintoma, e ela fala, não, agora eu preciso de um cardiologista porque eu tô tendo dor no peito, eu tô tendo falta de ar, ou eu assisti um programa que falou sobre isso e eu decidi procurar. Mas, geralmente, elas são encaminhadas por algum outro profissional que identifica algo que precisa ser visto. Olha, sua pressão tá alterada aqui na consulta com o ginecologista. Procura um cardiologista. Então, as mais jovens, elas são direcionadas. Mas tem as mais jovens que procuram espontaneamente, não é a grande maioria, ou porque elas estão num período mais estressante da vida, que é o que eu falei agora, né? Mulheres com filho, com triplas jornadas, né? Que trabalha fora, trabalha em casa, cuida da família, e aí começa a ter palpitações, começam a ter alguns sintomas, e esses sintomas levam ela a buscar o atendimento especializado. Geralmente é assim. Quando a gente fala de problemas cardiovasculares, problemas de coração, doutora, o que me vem à cabeça mais é o tal do sedentarismo, né? Porque a gente vai deixando pra lá, às vezes paga academia 1 mês, vai 3 dias. Não, faz aquele plano de 6 meses, né? Faz o plano de 6 meses, vai 1 mês, né?
O sedentarismo hoje em dia, gente, eu vi uma entrevista um dia, eu vou lembrar até o final aqui do programa, de uma pessoa que falou, eu comecei atividade física aos 47 anos. E, tudo bem, 47 anos você fala, nossa, mas por que não começou antes? Mas pelo menos ela começou, né? Pelo menos agora essa pessoa já tá com 67, ela já treina há 20 anos, né? O que faz bem para a saúde dela. O sedentarismo, doutor, como é que a gente faz para parar de procrastinar e se colocar em primeiro lugar e falar, não, eu preciso ir pela minha saúde, porque quando a gente tem que acordar cedo para trabalhar, a gente acorda, mas quando a gente tem que acordar cedo para ir para academia, a gente fica lá, ai, hoje eu não vou, hoje eu não quero, tô cansada, não é assim muitas vezes? Eu acho que na maioria das vezes, a minha percepção, né, com os pacientes no consultório, é que eles têm sempre uma justificativa. E aí eles estão tentando convencer ao médico o porquê eles não estão fazendo. E, na verdade, eles não têm que convencer a gente, porque a gente não precisa ser convencido, eles têm que convencer a eles mesmos, né? Então, eu costumo orientar e motivar os pacientes falando para ter pequenos objetivos na atividade física. Assim, não seria objetivos a palavra, pequenas metas, na verdade. Começar um pouquinho cada dia, às vezes com uma caminhada leve, porque o paciente é assim. A maioria das pessoas, nós fazemos assim, estou sem fazer atividade física, resolvi fazer, eu quero abraçar o mundo. Aí amanhã eu vou fazer natação, eu vou começar um beach tênis, eu vou... Aí, começa a correr, tudo ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho muito tempo parado, então eu vou fazer tudo. Isso não é nem legal, porque esse tipo de atividade mais impulsiva, né? Sem saber se o seu coração está preparado, é ruim. A gente tem que organizar essa atividade, começar com pequenas metas, com pequeno esforço e ir crescendo. É dessa forma. Então eu costumo falar para eles começarem pequeno mesmo. Começa com a caminhada de 15 minutos por dia, depois aumenta para 30, depois aumenta para 1 hora, começa com pequenos esforços, trotinho, depois você tá correndo, né? Porque não adianta você programar uma atividade física que você não goste, ou que você vai precisar pegar um carro, ir até a academia, se locomover durante 30 minutos para chegar no local que você vai fazer atividade física. Então, procura algo simples que realmente vai te dar estímulo para começar. E aí, quando você estabelecer essa rotina, você passa para uma outra meta, para uma atividade mais intensa, para um outro tipo de atividade, né? Tá fazendo a caminhada, passou para a corrida, depois passa para uma natação, se assim gostar. Porque não adianta escolher algo que você não tem afinidade, vai pagar e não vai executar. Doutora, e sempre vai estar ligado à pressão? Ou a pressão pode estar lá 12/8, tudo bem, e a pessoa, né, com algum problema aí vascular? Na verdade, as doenças cardiovasculares, elas envolvem muitos fatores de risco, como eu havia falado, não é só a hipertensão, né? Então, a doença do colesterol, a pré-diabetes, a própria diabetes, o sedentarismo, a obesidade, são vários fatores de risco que levam à doença cardiovascular, né? E que a doença cardiovascular, quando a gente fala assim, fica parecendo que é só um infarto, por exemplo. Mas engloba também a doença cerebrovascular, que é o AVC, né? Então, tem outras doenças cardíacas que estão englobando as doenças cardiovasculares. E todas essas doenças precisam de fatores de risco para que elas aconteçam. E quanto mais fatores de risco, né, como a hipertensão, que você acabou de falar, juntando com outros, isso vai culminar em uma delas. Hoje, no Brasil, a cada 11 minutos, morre uma mulher com doença cardiovascular. Esse período que a gente está conversando aqui, tem uma mulher morrendo. Então, é muito alto a incidência de doença cardiovascular e da morte feminina. Olha, só para você ter ideia, hoje, a doença cardiovascular mata 7 vezes mais do que o câncer de mama. É muita coisa. Então, eu acho que a doença cardiovascular na mulher fica subjugada, né? Se fala muito na doença cardiovascular no homem, nas doenças da mama, nos cânceres e tudo na mulher, mas a doença cardiovascular não é valorizada. Não existem campanhas que chamem tanta atenção da mulher para isso. Então, é importante que essas mulheres conheçam os fatores de risco, saibam o que fazer para que isso mude, para poder trabalhar em prol de que essa incidência modifique, porque as doenças cardiovasculares, elas são evitáveis. Agora, doutora, e é importante, eu vou falar isso porque isso aconteceu dentro da minha casa. Minha mãe, um belo dia, começou a tomar um outro remédio porque uma vizinha indicou que aquele remédio era bom. Ela já tomava um remédio para pressão e, de repente, ela começou a tomar outro. Porque ela falou, minha pressão estava ficando alta, aí a Marlene, a vizinha, deu ideia de tomar esse remédio. E aí ela começou a inchar a perna dela. E aí eu queria saber se isso já acontece mesmo, e é um risco muito grande, né? É automedicação, né? E era o outro remédio. Eu falei, mãe, calma aí, não é possível.
Isso acontece demais, gente, no consultório. É muito interessante, porque, inclusive, algumas pacientes, as mais velhas, tá? Isso é muito mais comum nas mais velhas. Elas chegam com um papelzinho e abre assim e fala: fulano de tal tá tomando esse remédio e eu tomei um comprimido e eu acho que deu Foi isso. super certo. E aí desembola aquele papel, me entrega e pede para eu prescrever, né? E aí é todo um exercício para poder orientar essa paciente que não tá correto, que cada indivíduo, né, tem a sua questão, a sua doença e a adaptação àquele fármaco. Tanto que eu costumo falar muito, por exemplo, o paciente é hipertenso. Chega no consultório e fala: não existe receita de bolo. Nós vamos individualizar o seu tratamento. Existe diretrizes, né, que guia a gente para as medicações, mas a gente vai ver qual que adapta melhor a você, qual que vai dar certo, né? E isso acontece muito do vizinho, da tia, do irmão tá usando a medicação. Deu muito certo para eles, eu vou usar. Ou às vezes chega, você sabe o que é o cúmulo também que eu acho? Às vezes chega, verifica a pressão na farmácia, a pressão tá alta. E chega em casa e usa a medicação do pai, do irmão, do marido. E acontece demais. E é um risco. E é muito, porque você tá usando uma medicação que você não sabe, né, nem para que muitas vezes, qual que é os efeitos colaterais, se você tem indicação, se pode usar. Ainda tem isso, né? Porque toda medicação tem contraindicação. Talvez aquele indivíduo que tá usando aquela droga ali nem pode utilizar, né, aquele fármaco. Doutora, a gente está caminhando para o final do programa. Já que a senhora faz parte, né, da Sociedade Mineira de Cardiologia, quem quer saber mais desse assunto, quem quer saber alguma coisa sobre o risco cardiovascular, lá no site encontra algum material, pode fazer uma leitura sobre, como é que é? Tem sim, inclusive tem no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem muito conteúdo lá falando. Nós temos um departamento que chama Departamento da Cardiologia da Mulher, que está lá dentro do site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, as informações estão lá. E tem muito conteúdo lá no DCM, né, que a gente chama, que é o Departamento da Cardiologia da Mulher. Essas páginas estão no Instagram também, você pode procurar, tem muita informação. Tem o meu Instagram também, que é @doutoramaribene.cardiologia. E lá também tem muita informação, eu faço muito conteúdo direcionado à cardiologia da mulher, porque eu faço parte desse departamento, cuido de mulheres. E a nossa intenção hoje é diminuir mesmo o número de eventos cardiovasculares em mulheres. Então tem muito conteúdo lá disponível. Gente, nós recebemos aqui então no Observatório Feminino de hoje a doutora Maribene Bahia, que é cardiologista, diretora do Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Mineira de Cardiologia. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. No nosso Instagram, no nosso Spotify, também no site da Itatiaia, vão ter todas as informações. A gente vai colocar o @ da doutora, também da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Mineira. Então, sem informação, você não vai ficar. E vamos, Aline, marcar o eletrocardiograma. Marcar o cardiologista. Doutora, nós entendemos seu recado. Vamos marcar, viu? Pode deixar. Isso aí, meninas. Vamos cuidar do coração. Gente, bom domingo para vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau. Até semana que vem. Tchau.